Agora há pouco iremos iniciar, né, esse webinar e eu gostaria de convidar a todos e agradecer a presença de todos vocês a mais esse seminário da Sociedade Brasileira de Parasitologia. Mais uma atividade da atual diretoria da sociedade que tem se empenhado bastante. Temos uma nova diretoria com um pessoal muito jovem, está muito gostoso de trabalhar, todo mundo com muitas ideias, muitas vontades, né? E a gente tem feito aí trabalhos interessantes. Temos um novo site aí que está sendo colocado no ar, em que vocês poderão acompanhar a situação de vocês, como as anuidades, os eventos, notícias, né? Temos uma área aí do associado, das pessoas, dos associados cadastrados e não, e fazendo uma série desses eventos, contando com a secretaria, agora de forma mais presencial. Estamos organizando não só a secretaria, mas também a nossa tesouraria. Então, várias novidades estão vindo aí à frente dessa nova diretoria da Sociedade Brasileira de Parasitologia, pela qual gostaríamos de contar com a participação de todos vocês, o empenho e a ajuda de vocês também para continuar, né, levando o nome dessa sociedade adiante. Feito essas considerações, passo a palavra agora para a doutora Regina Peralta, que vai conduzir os trabalhos aqui, e ela vai apresentar os nossos convidados aqui de hoje, nossos palestrantes. Com a palavra, a doutora Regina. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui junto com a Alverne, para estar mediando essa mesa redonda num tema tão fascinante. Então, a gente vai ter 3 palestrantes, vão estar falando com a gente. Primeiro, a Marilise Brites Roth, que é professora, pesquisadora líder de grupo com o tema Caracterização de protozoários ambientais de interesse em saúde pública, do Instituto de Ciências Básicas da Saúde e credenciada no programa de pós-graduação em microbiologia agrícola e do ambiente da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela possui diversas colaborações dentro do assunto, tanto com grupos nacionais quanto internacionais. Depois vai vir o doutor Diego de Souza Gonçalves. O doutor Diego ele é um recém-doutor, fez o doutorado em microbiologia e parasitologia aplicada na Universidade Federal Fluminense, com orientação do doutor Alan Jefferson, e também o doutorado sanduíche no Departamento de Microbiologia e Imunologia do John Hopkins University. E no tema a caracterização dos mecanismos de interação do hospedeiro ambiental, a Acanthamoeba castellani, sobre fungos patogênicos e seu efeito no laboratório do Dr. José Mauro Peralta, junto também com o Dr. Alan Jefferson, e continua trabalhando nesse tema, fazendo com a caracterização do secretoma de Acanthamoeba castellani e a avaliação de seus efeitos sobre comunidades de fungos patogênicos e ambientais. E teremos também a doutora Ângela Magné Dávila, que é professora adjunta da área de parasitologia, responsável pelo serviço de análise parasitológica na Faculdade de Farmácia da Universidade CEU de São Paulo, Madrid, na Espanha. A Ângela fez o doutorado em microbiologia e parasitologia na Universidade Complutense de Madrid, com o tema Epidemiologia e Diagnóstico de amebas de vida livre implicadas na saúde humana, sob a orientação da doutora Carmen Del Águila e doutora Soledade Fenói. Nesse tempo, eu fiz um pós-doc lá no laboratório da doutora Carmen e pude trabalhar diretamente com a Ângela, né, exatamente na detecção de acanthamebas em coleções hídricas de Madrid e a sua interação com a bactéria do gênero Legionella. Depois a Ângela teve 4 meses aqui no Brasil, também no laboratório do Dr. José Mauro Peralta, e a gente continuou a fazer essa interação que foi assim, extremamente proveitosa, produtiva, maravilhosa. Então,
Obrigada a todos por aceitarem o convite da Sociedade Brasileira de Parasitologia, e a gente pode, então, dar início às palestras. Obrigada. Doutora Marilise, começando. Obrigada. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite da Sociedade Brasileira de Parasitologia, na pessoa da Regina, do Alverne, e também saudar os meus coparticipantes aqui da nossa mesa redonda, doutor Diego e doutora Ângela. É com muito prazer, então, gostaria até de parabenizar a sociedade por esse contato tão importante para nesse momento que nós estamos atravessando, né, que nós precisamos desse contato mais do que nunca, e especialmente quando se vai falar de ciência e quando se vai falar de um assunto que nos traz tanto prazer como é o caso Acanthamaeba para mim, né? Então, passo a apresentar para vocês uma breve introdução do papel que a Acanthamaeba desempenha, né, dos papéis que esse organismo desempenha. Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação e já seguimos. Conseguem ver a apresentação? Ainda não. Iniciando. Conseguem ver? Iniciando. Ok. Muito bem. Então, o título que eu escolhi e vem ao encontro do que foi solicitado quando desse convite, que foi a versatilidade desse organismo, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o quanto esse organismo é versátil, né? Os diferentes papéis que a Acanthamaeba desempenha e alguns trabalhos que a gente tem realizado aí nesse tema. Vamos seguindo aqui. Vocês conseguem ver? Tá perfeito. Tá, ok. É que para mim sumiu aqui, eu pensei que estava... Bom, a Acanthamaeba é um organismo, então, é um organismo que pertence ao grupo das amebas de vida livre, é um protozoário, né, apresentando primeiramente aqui para todos, e esse protista, ele é ubíquo, como se sabe, ele está presente em diversos ambientes, né, e a gente poderia, inclusive, encontrá-lo na água, no solo e no ar. Eles são organismos anfisóicos, ou seja, eles estão vivendo em vida livre, mas podem adaptar-se também à vida parasitária, né? E a gente sabe que isso é que desperta muito interesse quando do seu estudo. Elas também são consideradas tanto patogênicas quanto oportunistas, ou seja, elas atuam em indivíduos, né, rígidos, saudáveis, como é o caso quando elas causam a ceratite amebiana, e elas também podem causar doenças em pacientes imunocomprometidos, como nós vamos ver agora em seguida quais são essas doenças. Morfologicamente, essas amebas, elas se apresentam de duas formas. O trofozoito, que é essa forma vegetativa, pela qual ela se reproduz e se alimenta, e aonde nós temos, então, como característica a presença dos acantopódios, que deram nome ao gênero, né, que são essas projeções espiniformes que ela tem, com as quais ela se adere, né, e consegue, então, a sua motilidade, também avançar na sua motilidade, e ela é um organismo com muitos vacúolos, como nós podemos ver aqui na figura, e um vacúolo também pulsátil ou contrátil, que é responsável, então, pela manutenção do seu controle osmótico, né? A outra forma que ela se apresenta é o cisto, né? Uma estrutura bastante resistente, pela qual, então, ela possui alguns orifícios que ela monitora o ambiente e que tem duas camadas, duas membranas, e que são dotadas, né, são compostas por celulose, o que faz com que esse organismo seja extremamente resistente, e nós vamos ver que a sua durabilidade no ambiente pode chegar até cerca de 20 anos.
O interesse pelo estudo de amebas de vida livre como um todo, ele tem umas 6 décadas, mais ou menos, que ele vem crescendo, né? Mas como a gente pode ver aqui nesse gráfico, o organismo mais estudado e que tem crescido mais, né, o interesse é a cantameba, né? Então, isso coincide com os primeiros doenças, né, que foram ligadas, que foram associadas a esse gênero. O ciclo de vida de acantameba ele é extremamente simples, como a gente pode ver, né? Ele é um organismo, então, que ele se multiplica por fissão binária e ele, em condições favoráveis, ele vai, então, estar com pH, temperatura, enfim, adequados, e ele vai estar se multiplicando, se alimentando e se reproduzindo. Já quando as condições ficam desfavoráveis, né, que há alguma alteração de pH, temperatura, enfim, esse organismo, então, ele passa a um estágio de latência, a um estágio de resistência, que é esse cisto, né? O que é interessante é que ele pode jogar, né, entre uma forma e outra de acordo com as condições, sendo elas, então, favoráveis novamente, ele vai monitorar o ambiente e pode retornar a essa forma trofozoítica. O que traz muito interesse para se estudar esse organismo é que ele é um excelente modelo de estudo, né? Muito fácil de se multiplicar em cultivo, tanto em meio líquido quanto em meio monoxênico, né? Onde ela vai predar micro-organismos, especialmente bactérias. E, além disso, é um organismo que tem traz a curiosidade, né, de podermos estudar a sua motilidade e possuir um citoesqueleto de actina, que é bastante interessante que se possa, então, estar estudando num modelo tão simples quanto é a cantameba. Que papel é esse tão versátil que a gente está falando desde o princípio aqui, né, nessa explanação? Ela tem um papel que ela desempenha tanto no meio ambiente quanto na saúde dos seres humanos e dos animais. No meio ambiente, ela vai regular a densidade microbiana e a ciclagem dos nutrientes. A gente já vai falar um pouquinho sobre isso. E na saúde humana, além de ela poder ser um vetor, um reservatório de micro-organismos, né, e poder carreá-los até os nossos ambientes onde nós estamos, ela também pode funcionar como ela mesma sendo um agente de infecção. Então, nós temos estudado, há vários estudos na literatura que se preocupam muito em estudar em vários ambientes, né? Procurar essas amebas de vida livre em vários ambientes, tanto naturais quanto antropogênicos, e mesmo em espécimes clínicos, como se tem visto, né? Então, nós temos aí, por exemplo, o isolamento em água da torneira, em reservatórios de água, em água do mar, né? Nas amostras clínicas, tanto de humanos quanto de animais, em alimentos, são vários, né? Vários exemplos em estojos de lente de contato e líquidos de manutenção, né, de lentes de contato, manutenção e limpeza, em água engarrafada, piscinas, são realmente muitos ambientes. Então, ele é um organismo que é completamente disperso na natureza e certamente nós acabaremos entrando em contato com esse organismo, né? Tanto que já tem alguns trabalhos que mostram que nas cavidades nasais dos indivíduos saudáveis ela pode estar presente. No ecossistema, uma coisa bem interessante em relação à cantameba é que ela acaba por influenciar, então, né, a comunidade microbiana presente. Então, nós vemos, por exemplo, que ela é responsável por reduzir as amebas, de uma maneira geral, em 60% o total da população bacteriana, né? Então, aí nós temos, por exemplo, que ela é um decompositor secundário, estaria, então, fazendo a regulação dos decompositores primários. E isso implica em retornar para o ambiente os nutrientes disponíveis, especialmente os micronutrientes minerais. Além disso, ela acaba por aumentar a ciclagem desses nutrientes, né? Então, nós sabemos que em alguns ambientes onde a cantameba está presente, nós teremos determinadas espécies bacterianas. E também isso vai estar regulado pelos tipos, né, de minerais que estejam sendo liberados, de nutrientes minerais que estejam liberados naquele ambiente.
Então, é bastante interessante esse papel de acantameba nessa ciclagem de nutrientes. Já para colocar dentro desse contexto, eu apresentei assim, alguns trabalhos que o nosso grupo tem realizado, né? Esse aqui foi um trabalho que nós realizamos em torres de resfriamento de ar-condicionado, e nós encontramos nas torres analisadas que 92% dessas torres estavam positivas para amebas de vida livre, como vocês podem ver aqui na tabela, de vários gêneros, mas preponderantemente acantameba, né? E aí nós investigamos se essas amebas, todas, esses gêneros todos encontrados, eles estavam carreando ou não endosimbiontes, e sim, 39% das amebas de vida livre que nós isolamos possuíam endosimbiontes. E aqui é bem interessante a gente observar que muitas carreavam pseudomonas, né? Quase todas elas carreavam pseudomonas, mas algumas também carreavam legionela, micobactério e outras bactérias de interesse. As patologias que estão associadas, esse é aquele outro papel, aquele outro, né? Aquele outro papel como versátil que a acantameba tem, né? Quais patologias nós temos hoje que a gente conhece que estão associadas a esse organismo anfisóico? A encefalite amebiana granulomatosa é uma doença insidiosa, né, pessoal? É uma doença bastante grave, que normalmente acaba sendo diagnosticada pós-mortem, porque o indivíduo ele apresenta uma sintomatologia bem crônica e que às vezes ela demora muito para ser diagnosticada, enfim, e muitas vezes então o indivíduo acaba indo a óbito, esse nosso paciente. Ela foi descoberta pela primeira vez nos anos 60, então olha só, foi bem coincide bem com aquele gráfico que nós vimos antes, mostrando o porquê do interesse de se estudar esses organismos associados a patologias, né? A ceratite é uma outra doença que depois o doutor Diego vai comentar melhor, ou é a doutora Ângela, eu não tenho certeza qual dos dois que vai falar sobre esse assunto, mas é uma doença que foi descrita pela primeira vez em 1974 e está bastante associada ao uso de lente de contato, né? Então, tanto porque o indivíduo manipula as suas lentes, sem muitos cuidados com a higiene, ou utiliza soluções não adequadas, utiliza solução fisiológica ou água da torneira para higienizar suas lentes, e acaba, então, levando, né, esse micro-organismo até o olho, especialmente no momento em que ele faz a colocação da lente. Então, nós temos uma doença, assim, bastante limitante da capacidade visual e que pode, muitas vezes, culminar com o transplante de córnea, né? Bem difícil é o tratamento da ceratite por acantameba. Outras doenças que podem estar associadas seriam lesões cutâneas, né? E tantas lesões cutâneas, como sinusites e pneumonias, estão relacionadas, então, a pacientes imunocomprometidos. Já a ceratite é uma doença que está relacionada a pacientes rígidos, né? Pacientes saudáveis. Que sintomas esses pacientes vão apresentar, né? No caso da encefalite, dor de cabeça, é mais ou menos como uma meningite, né? Dor de cabeça, rigidez de nuca, paralisia facial, convulsões e até o coma, né? Febre baixa, enfim. A ceratite é uma doença que cursa, né? Com bastante dor, fotofobia, a córnea fica inflamada, nós temos ali um infiltrado em forma de anel que é muito característico, né? E essa lesão, ela geralmente vai ser bastante refratária aos antibióticos comumente utilizados, né? Então, também é uma doença que se demora muito a fazer o diagnóstico e, às vezes, por conta disso, o paciente acaba perdendo, né, a visão ou tendo, então, que ir para um transplante de córnea ou até a enucleação também é possível. Travou um pouquinho aqui. Aqui, então, nós temos as patologias, né, que estão associadas nós temos aqui algumas fotos. Só um momento, pessoal, que para mim, está desaparecendo aqui. Tá tudo bem aí? Tá todo mundo enxergando? Aqui nós temos, então, as
lesões associadas, né, as patologias associadas. Nós temos aqui a ceratite, onde a gente pode ver esse anel infiltrado inflamatório que eu estava falando, e numa situação de piora, nós vamos até essa situação onde somente um transplante de córnea vai poder recuperar, talvez, a visão desse indivíduo, né? Aqui nós temos as lesões de pele, aqui as lesões no cérebro, né, hemorrágicas. Aqui, né, dentro desse mesmo assunto, contextualizando ainda, nós mostrando para vocês que nós trabalhamos também com os casos de ceratite, né? Nós publicamos recentemente um trabalho onde nós fizemos um estudo retrospectivo, né, em um hospital aqui de Porto Alegre, no centro de oftalmologia desse hospital, em uma clínica particular, e nós rastreamos, né, estudamos 28 casos de ceratite que ocorreram de 94 a 2016, apenas nesses dois locais, né? E ali acompanhamos, então, todos os casos, os pacientes, e traçamos um perfil, né, desses pacientes. O outro papel de acanthameba é quando ela funciona, então, como um vetor ou como um reservatório, né, de micro-organismos. Nós já vimos, e há na literatura muitos, né, artigos que falam sobre isso, muitas pesquisas, que ela pode se associar a bactérias, ela pode se associar a protozoários, ela pode se associar a fungos e até mesmo a vírus, né? Então, há vários trabalhos que nos mostram isso, e essas associações, essas interações, elas tanto podem ser transientes como estáveis. E aí nós temos muitas vezes, né, as infecções até se exacerbando quando há um contato de acanthameba com esses outros micro-organismos, a virulência desses organismos pode estar aumentada. Sabe-se que cerca de 22% dos isolados de acanthameba, né, eles estão sempre albergando algum tipo de endosimbionte. Mas como nós vimos naquele trabalho que eu mostrei, pode ser até mais do que isso, né, dependendo do ambiente, enfim. E aqui eu coloquei para vocês, quando a ameba está funcionando como um reservatório, né, como um vetor de micro-organismos, qual é a condição, né? Quantas possibilidades nós temos aqui que ela estaria realizando papéis distintos, né? Ela pode, então, funcionar como um nicho replicativo, como uma incubadora de micro-organismos, porque deve-se pensar que não é sempre uma única espécie de micro-organismos que está ali dentro, né? Vivendo dentro desse protozoário. Há uma mistura de micro-organismos ali. Também ela pode acabar sendo um campo de treinamento, né, para adaptação dos micro-organismos aos macrófagos. Sabe-se que muitos organismos que hoje resistem à fagocitose, né, e à fusão lisossomal dos macrófagos, possivelmente tiveram um treinamento em acanthameba na natureza. Ela ainda pode funcionar como um gatilho evolucionário, né? Porque ali a gente sabe que existe muita transferência gênica, né? É um caldeirão ali dentro, né? Ela também protege os micro-organismos, funciona como uma armadura protetora, né? Além disso, ela dispersa esses micro-organismos. Então, vejam quantas possibilidades, quantos papéis a acanthameba tem, que são extremamente importantes. E a outra situação que se sabe é que ela pode selecionar características de virulência, né? Então, nós sabemos que muito comum que organismos, ao passarem por dentro, né, ao estarem internalizados em acanthameba, eles podem aumentar a sua virulência. Isso já foram feitas, inclusive, in vitro, pesquisas desse tipo, que mostram que os organismos após passarem por acanthameba, eles ficam mais virulentos, né? Além disso, ela pode funcionar como uma ferramenta para descoberta de novos micro-organismos. Em seguida, já falo disso para vocês. Então, essa interação, gente, vai fazer com que haja uma proteção dos micro-organismos internalizados. Eles tanto podem estar dentro, então, dos trofozoítos e vão estar bastante protegidos, né? Quanto dentro de cistos, e imaginem, sendo este uma estrutura super resistente, eles vão estar muito mais protegidos, né?
No interior das amebas, esses micro-organismos, eles tanto podem sobreviver, podem crescer ou proliferar ali dentro, né? Então, a gente tem aí uma gama de possibilidades para esses micro-organismos que interagem com a ameba. E, obviamente, os biocidas e os processos de esterilização se tornarão inefetivos quando esses micro-organismos estiverem ali dentro, estão protegidos, né? Em relação a essa possibilidade de amebas, então, estarem fagocitando micro-organismos, bactérias, por exemplo, e com a intenção de se nutrir, né, porque as bactérias atendem essas necessidades nutricionais de amebas, o que se sabe é que muitas vezes esses micro-organismos internalizados, então eles vão resistir à fusão lisossomal e vão se tornar resistentes às amebas, né? E ali dentro, então, se torna um excelente campo de treinamento para esses patógenos intracelulares. Como ferramenta para a descoberta de novos micro-organismos, nós também temos trabalhado com a cantameba, ou seja, a gente pode, através de 2 métodos, né, ou aquacultura ou enriquecimento amebiano, podemos isolar micro-organismos, especialmente aqueles micro-organismos que são viáveis e não cultiváveis, ou são fastidiosos, né? Então, esses micro-organismos presentes em algum material, tanto ambiental quanto biológico, né, podem ser, então, internalizados em ameba, e nós, então, multiplicaremos essas amebas, né, fazendo com que a gente consiga, então, pescar esses micro-organismos e acabar identificando-os quando, então, fizermos a extração de DNA e a reação de PCR. Dessa forma, nós, então, conseguimos usar a cantameba como uma ferramenta para descobrir e até ou isolar micro-organismos bastante fastidiosos ou incultiváveis, né? Então, nós também temos trabalhado bastante no nosso grupo, né? Tanto com interação com fungos, esse aqui é um trabalho que nós fizemos de interação com Sporotrix schenck e Sporotrix brasiliensis, e que a gente notou, né, que a ameba, sim, ela tinha um alto índice de fagocitose para esse fungo, né, e que ele, então, se desenvolvia ali dentro, e o potencial patogênico do fungo após o cocultivo, provavelmente, né, ele aumenta muito. A gente ainda precisa fazer mais algumas verificações, mas a gente já percebe, né, que há um aumento, um possível aumento da virulência do fungo após esse contato com a cantameba. Nós também trabalhamos com fusário, e aqui foi bem interessante, porque nós temos um acompanhamento com o Centro de Oftalmologia do Hospital de Clínicas, e nós sabemos que as várias das ceratites que aparecem por lá, elas também são causadas por fusário. E muitas vezes há uma associação, né, entre fusário e a cantameba. Então, isso seria um possível problema na exacerbação da ceratite, né? Então, essa interação ocorreu nesses nossos experimentos, que nós vimos que essa interação ela ocorre com facilidade, e as características de virulência, né, podem causar um impacto importante, porque há um aumento na virulência desse fungo. Nós também trabalhamos com interação de acantameba com Staphylococcus aureus resistentes à meticilina, né, onde nós também vimos que o organismo ele se estabeleceu como uma bactéria resistente à acantameba, e houve, então, um aumento na viabilidade de Staphylococcus ao contato com a cantameba. Aqui nós podemos ver eles internalizados, né, foi curado com DAP, internalizados nos trofozoítos, e aqui no interior dos cistos, inclusive, né? Então, houve o encistamento da ameba e continuaram viáveis os estafilococos no interior ali do cisto, ok? Então, mais ou menos seria isso, para dar uma introdução. Eu gostaria de agradecer a colaboração dos meus diferentes parceiros de pesquisa, coloquei alguns listados aí, e também o apoio financeiro que eu tenho recebido dos órgãos de apoio de pesquisa. Agradeço também a vocês e fico à disposição para alguma pergunta no final. Bom, obrigado, Marili. E passamos então agora para o Diego, por favor.
apresentação. Vocês me escutam? Ok? Estão me escutando? Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer o convite à doutora Regina e ao doutor José Mauro Peralta por estar participando aqui desse momento da Sociedade Brasileira de Patologia. Hoje falando de um assunto que muito me agrada, né, que eu gosto muito e tenho desenvolvido nesses últimos 5 anos, desde o meu doutorado com a orientação do Dr. Alan Jefferson Guimarães, desenvolvendo a pesquisa em interação acantameba e fungos patogênicos. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês, fazendo uma retrospectiva do que já tem na literatura, né, do que já tem sido mais importantes, né, dentro da literatura de acantameba castellana em relação com fungos, até o que a gente tem hoje de publicado pelo nosso grupo e que é um trabalho que eu considero como um trabalho muito chave para os próximos, né, tanto do nosso grupo como dos diversos pesquisadores sobre o assunto interação fungo e ameba castellani. O título é A Interação da Acantameba castellani com fungos patogênicos e seu impacto na virulência. Mas antes de mais nada, a doutora Marilise já fez uma introdução, mas vamos só relembrar para quem chegou por agora. As amebas de vida livre são protozoários distribuídos largamente na natureza, ou seja, em diversos ambientes encontrar essas amebas de vida livre, ambientes aquáticos, solo, ar, ambientes criados pelo homem, soluções oftalmológicas, como envolvidas em biofilmes, em dutos de águas limpas, em piscinas públicas. Então, onde você menos espera, você pode começar a esperar a acantameba. Elas não necessitam de um hospedeiro para completar o seu ciclo de vida. Ou seja, na natureza, ela é capaz de transicionar entre cisto e trofozoito, e todo esse passo, toda essa modificação morfológica, toda essa alteração de cisto a trofozoito vai estar sendo regido pelas condições ambientais. E, como já dito, é capaz de causar doença em humanos, como ceratite ocular, lesões e até mesmo quadros clínicos graves, como a encefalite granulomatosa amebiana. Bom, possuem poucas espécies que são estritamente patogênicas. E entre essas espécies, seus maiores representantes são a Acantameba castellani e Naegleria fowleri. Bom, mas é importante a gente lembrar sempre que as amebas de vida livre, a Acantameba castellani, ela participa da cadeia trófica do solo, ou seja, dentro da cadeia alimentar, ela tem um papel de predação, ela é um predador de bactérias, fungos e vírus, onde o objetivo central nesta predação é a obtenção de energia. Com isso, muitas das vezes, alguns desses micro-organismos, como bactérias e fungos, vírus, são capazes de resistir a esse evento predador. E, por suas acantamebas, por exemplo, acabam se tornando hospedeiros acidentais desses micro-organismos. Ou seja, em 1930, pela primeira vez, foi descrito por Aldo Castellani que nos seus co-cultivos e seus cultivos de seus cultivos de criptococcus, havia uma ameba predando as suas leveduras. Observa que é uma ameba do gênero acantameba, e posteriormente essa mesma ameba recebe o seu nome, a sua espécie recebe o nome do seu descobridor, né? No caso Aldo Castellani, e aí Acantameba castellani. Mas desde então, desde 1930, diversos autores vêm descrevendo a presença de diferentes micro-organismos no interior de Acantameba castellani, como vírus, bactérias e diversos fungos, como Cândida, Saccharomyces, Argilos, Cryptococcus, Porotrix chancres e brasiliense, Paracococidiode brasiliense, Fusarium encapsulado. Mas é importante a gente, quando se fala de fungo, entender como que
aleatório e, às vezes, acidental, grande das vezes acidental, ocorrem. Os fungos são saprófitas e eles dividem, eles compartilham dos mesmos ambientes de acanthameba. Então, quando se diz acidental, é justamente o fato de compartilharem o mesmo acidentalmente Acanthameba fagocita essas leveduras, esses fungos, e assim esses são capazes de resistir no interior dessas amebas. Mas como que elas resistem, né? Anteriormente se perguntava como isso era possível, essa resistência à fagocitose, porque do mesmo gênero e mesma espécie, leveduras conseguem permanecer, fungos conseguem permanecer viáveis no interior de acanthameba e outros não. Isso se dá por N fatores. Mas antes disso, vamos lembrar um pouquinho das relações ecológicas que são estabelecidas entre esses fungos e a ameba. Uma das relações ecológicas estabelecidas é de predação, onde o fungo ele é levado à morte, e ele pode ser totalmente digerido, e parte dele digerido, o seu debris, ele é excretado, né? Ele sofre exocitose, e a gente tem um outro evento, o fungo sobrevive, né? Por diversas razões, ali ele cresce, podendo levar a ameba até a morte. Em alguns casos, esse fungo ele se replica no interior da ameba, podendo ou não levar a ameba à morte, e ocorrendo a extrusão lítica, ou seja, quando há morte, depois dessa replicação, essa ameba ela rompe e os fungos saem, ou uma extrusão não lítica, né? Uma exocitose, onde o fungo sai, permanecendo fungo e ameba completamente viáveis. Mas, mais uma vez, como que isso acontece? Por que elas permanecem resistentes a esse processo de predação? Hoje já os ditos fatores de virulência são também fatores de resistência no ambiente. Resistência a fatores ambientais, como resistência também a outros micro-organismos. Então, para Cryptococcus neoformans, já foi descrito que cápsula, melanina, fosfolipase, lacase, urease, que eram bem conhecidos e estabelecidos como fatores de virulência deste tipo, também são fatores que conferem resistência ao processo de fagocitose por ameba, no caso para Cryptococcus. Nosso próximo slide é um slide muito interessante, porque todos esses fatores que conferem resistência à fagocitose da ameba e conferem a permanência, né, a viabilidade desses fungos no interior da ameba, também são conhecidos como fatores de resistência à fagocitose de macrófago, sistema imune e permanência desses fungos no interior dos macrófagos. Então, algumas ainda precisam ser preenchidas, porque não é conhecido ainda precisamente fatores que são exclusivos de resistência em acanthameba. Precisa se conhecer ainda mais, tanto para Cryptococcus, aspergillus, como Cândida, e fatores que também se compartilham entre macrófago, resistência à fagocitose de macrófago, e a resistência à fagocitose, atividade fagocítica de Acanthameba castellani. Mas esse encontro ele é muito importante, porque uma vez que a ameba permanece viva no interior, a levedura permanece viva no interior da ameba, você tem, então, uma relação simbiótica que é positiva para ambos os micro-organismos, tanto para a acanthameba quanto para as leveduras. E isso há uma consequência direta sobre os fungos e principalmente sobre seus fatores de virulência. Como já vem sendo descrito na literatura, e eu trago a vocês esse trabalho de Crisman em 2011, mostra que a passagem do Cryptococcus pela acanthameba, pelo interior da Acanthameba castellani, em contato com os extratos de Acanthameba castellani, é capaz de induzir um enlargamento dessa cápsula, o fator de virulência da levedura Cryptococcus neoformans, assim como também o gigantismo celular. Tudo isto confere uma maior habilidade ao fungo em causar doença em mamíferos. Também foi visto para o dimórfico Histoplasma catum que, após submeter as leveduras que não tiveram contato com a Acanthameba castellani, comparando com as que tiveram passagem por uma cultura de Acanthameba castellani, nós temos dois processos infecciosos distintos.
Em A, um processo infeccioso mais brando, onde tem presença de leveduras. A gente consegue observar regiões inflamatórias do tecido pulmonar. Esse é um corte histológico do pulmão. Em B, que passou por um co-cultivo com a Acanthamoeba castellani, produz uma atividade inflamatória muito intensa, reduzindo os espaços alveolares e aumentando o número de leveduras presentes nesse tecido pulmonar, mostrando assim, por sua vez, que o processo infeccioso é mais intenso, mostrando mais uma vez a ideia de que, ao cruzar, ao passar pelo encontro de Acanthamoeba castellani, o processo de valência daquele fungo ela é exacerbada. Também, como já foi a professora Marilise Roth, um trabalho do grupo dela, mostra que, quando co-cultivado Acanthamoeba castellani com Fusarium, induz a filamentação desse conídeo do Fusarium no interior de Acanthamoeba e tem um saldo positivo na virulência, tanto do fungo, a sua virulência aumentada, como também da própria Acanthamoeba. Bom, e hoje eu vou para vocês um pouco dos dados do último artigo do grupo, né, falando sobre o assunto de Acanthamoeba. Ele foi corpo da minha tese e eu acho que são dados muito importantes, que fala sobre o processo da interação, né, como funciona, revelando como funciona esse processo da interação entre um hospedeiro ambiental, que é a Acanthamoeba castellani, com diferentes fungos, e como funciona esse reconhecimento através dessa proteína ligadora de Mannose. Um dos primeiros resultados foi um time-lapse, que é uma interação, né, em tempo real, onde nós observamos a função, né, a atividade acumulativa ao longo do tempo, onde cada levedura foi aumentando o número, cada Acanthamoeba teve a fagocitose sempre de uma levedura ao longo do tempo e acumulando o número de leveduras no seu interior. Nós podemos ver tanto para Histoplasma, para Paracoco, para Sporotrix, Cryptococcus, Candida albicans e Cerevices, foram essas 6 leveduras que nós trabalhamos. E um outro evento importante, que já tinha sido descrito para Cryptococcus, que é a exocitose, né, dessas leveduras do interior de Acanthamoeba, sem romper, uma exocitose não lítica, também foi observada em todas as nossas leveduras testadas, né, em questão. Sendo que o tempo dessa exocitose vai variar entre 15 a 8 minutos, e isso vai estar intimamente relacionado com a levedura que está no processo da interação. Isso também foi outro fator, outro caso, né, outro ponto que foi observado foi através da microscopia eletrônica de varredura, que existem 2 momentos dessa interação, né? Em 30 minutos e 2 horas, nós observamos que nos primeiros momentos, nos 30 minutos, a maioria das leveduras estão na superfície da Acanthamoeba, né, tendo contato com esses acantapódios, sendo que em 2 horas consegue ver um tráfico dessas amebas, na membrana entre a membrana das amebas. E aqui, no caso, a gente não pode precisar se é saindo ou entrando, porque esse é um registro, né? Esse é um registro do momento de 2 horas, mas o importante é que a gente consegue ver diversas dessas leveduras, até cicatrizes dessas leveduras, como, por exemplo, no Saccharomyces, de entrada ou saída das mesmas através da membrana plasmática de Acanthamoeba. Nós avaliamos, através do ensaio de interação, 2 fatores que poderiam ser preponderantes na interação entre ameba e leveduras. Foi o tempo de interação, como a multiplicidade de organismos na interação. Nós observamos que o tempo e a multiplicidade de organismos pode influenciar diretamente nas nossas taxas de associação entre ameba e leveduras. E a partir deste ensaio, nós conseguimos estipular, através de planos de tendências, né, equações de plano de tendência, que seriam, no caso, uma
expressão matemática de como funcionava a nossa interação e como esses fatores eles regiam, né, como eles modulavam os nossos números de interação para cada uma dessas leveduras, onde nós podemos observar que Histoplasma capsular, Porotrix brasiliensis, Cryptococcus neoformans, Saccharomyces cerevisiae, tem a sua taxa de interação intimamente relacionada com a multiplicidade de organismos, quantidade de leveduras presentes no momento da interação. Já para Paracococcidioides brasiliensis, nós observamos que o tempo ele é o grande responsável pelos nossos valores, nossas taxas de interação. Candida albicans, tanto tempo quanto a multiplicidade. Olhamos todas essas levaduras que tiveram contatos com a cantameba. Separamos e depois submetemos essas leveduras submetemos essas leveduras ao ensaio de sobrevivência, onde inoculamos cada uma delas em Galéria melonella, que é uma larva de uma lepidóptera, que é um modelo invertebrado, para a gente avaliar a aderência desses fungos em contato com a cantameba. Utilizamos também um sistema controle, onde tinham todas as leveduras sem contato nenhum com a cantameba, e nós observamos que todas as leveduras que tiveram contatos com a cantameba reduziram o tempo de sobrevivência dessas larvas. Ou seja, ela tem a habilidade maior de matar essas larvas em muito menos tempo após encontro com a ameba. Ou seja, nós entendemos um pouco como funciona essa interação, entendemos quais são os fatores que dividem, entendemos que, mais uma vez, de acordo com o que a literatura já vinha apresentando, e após esse contato aumentava a potência, e agora a gente precisava entender qual eram as moléculas responsáveis por esse reconhecimento, por esse tropismo a leveduras que a cantameba já vinha apresentando ao longo de todos os trabalhos que tinham sido depositados na literatura. E o que nós vamos, através de um ensaio de biotinilização da superfície membranar de Acanthamoeba castellani, que 3 proteínas eram comuns em todos os sistemas, tanto na interação com histoplasma, com paracoco, com Sporotrix, com Cryptococcus, com Candida albicans e com Saccharomyces. Uma proteína de 55 kilodaltons, em torno de 50 daltons, uma em torno de 70, uma em torno de 110. Após proteínas, elas foram submetidas à análise por proteômica e nós identificamos 2 proteínas super importantes. Elas tinham regiões muito conservadas e, após analisarmos ela, confrontando com as proteínas já descritas e depositadas no UniProt, nós identificamos que essas proteínas possuíam domínio de superfamília de lectinas, tipo CONA, que são lectinas ligantes à rede de manose. Isto é extremamente importante porque as leveduras, na grande maioria, possuem resíduos de manose em toda a sua parede celular, na superfície de toda a sua parede celular. Então, isso seria mais uma das evidências onde a Acanthamoeba castellani ela tinha seria uma ameba mágica com tropismo e capaz de reconhecer essas leveduras. A partir dessas sequências de ácidos, nós podemos, então, realizar a modelagem molecular dessas proteínas da MBP e da MBP que foram encontradas nessas nossas análises. Bom, mas a gente precisava validar e a gente foi lá, mais uma vez, no ensaio de interação, só que agora utilizando manose solúvel para ver se era capaz de inibir essa interação. E o que nós observamos é que no ensaio de interação em 30 minutos e 2, a presença dessa manose solúvel no sistema ele tinha um impacto direto no número de leveduras que interagiam com a Acanthamoeba castellani.
como nós podemos ver, tanto em 2 horas, tanto Paracoco, Cryptococcus e Sporotrix, teve a sua interação, né, inibida em torno de 40% a 50%, até mais, como foi em Cryptococcus. Em 30 minutos, nós temos ali Histoplasma capsulatum e Cryptococcus também com uma inibição bem acentuada, acima de 40%, o que isso mostra, mais uma vez, ele corrobora mais uma vez com a hipótese, e agora se torna uma evidência, de que essas proteínas ligadoras de mannose são responsáveis pelo reconhecimento e pelo processo de interação entre essas leveduras e a Acanthamoeba castellani. Bom, ainda há um caminho para se percorrer, precisa muito a se compreender sobre a biologia de Acanthamoeba castellani, precisa andar ainda muito sobre o mecanismo e a dinâmica dentro dessas relações interespécies, no meu caso fungo, né, com que eu trabalho, gosto muito, mas também bactérias e vírus, e no que se fala a virulência, porque já é claro, o contato com essas amebas proporciona, né, eu vou falar que a ameba é uma escola de virulência para fungos. E essa escola de virulência, a gente precisa entender qual é a lição que é trocada, qual é o ensino que é dado, o que modula essa virulência, o que de fato rege, né, nessa interação entre ameba e fungo, na virulência de dos dois micro-organismos. Então, é necessário a gente investir os nossos esforços para poder ler ainda mais. Agradecer imensamente ao Dr. Alan Jefferson Guimarães, que me deu a oportunidade de trabalhar com esse tema, desenvolver durante a minha tese de doutorado. Foi muito que eu agradeço mais uma vez. Sempre que eu tenho a oportunidade de agradecê-lo, eu faço, porque foi extremamente gratificante. É muito bom trabalhar nesse tema. Eu agradeço também ao Dr. José Mauro Peralta, que abriu as portas para nós, para realizar todo esse trabalho, desenvolver todo esse seu laboratório, doutora Regina, uma grande parceira, ao Laboratório de Glicobiologia de Eucariotos, Leonardo Minister, sempre ali permitindo a gente utilizar a sua estrutura, as agências de fomento, e ao doutor Arturo Casadeval, que me recebeu durante 1 ano e que sempre esteve ali comprando as minhas ideias e hipóteses, e a hipótese do grupo, as ideias do grupo sobre a Acanthamoeba e interação com fungos. Então, tenho aqui quero deixar registrado meu muito obrigado e estou aberto às perguntas, assim que possível. Obrigado, Diego. Então, passamos agora à doutora Ângela, uma última palestrante, depois nós vamos abrir as perguntas. Oi, boa tarde. Eu gostaria de agradecer o convite pela doutora Regina. Eu gostaria de pedir desculpas por meu portunhol, eu sou da Espanha e meu português é bem fraquinho, não? Então, vou tentar fazer a minha apresentação em espanhol, mas com subtítulos em português. Vamos ver se dá certo. Tengo la suerte de que los dos presentadores anteriores a mí han hecho una introducción de Acanthamoeba maravillosa, así que puedo resumir el ciclo biológico. Como sabemos, Acanthamoeba, tanto en forma de quiste como de trofozoito, pueden entrar en contacto con la superficie ocular para producir la queratitis, que es de lo que voy a hablar yo ahora. Aquí les traigo una fotografía de un quiste que encontramos en un paciente que recibimos en el laboratorio con queratitis, y la infección era tan grande que simplemente en el estuche de las lentes de contacto cogimos una gota del líquido y la observamos al microscopio. Y aquí en la derecha pueden ver la estructura característica de Acanthamoeba que también nos presentó Marilis.
Estou vendo que não está funcionando o subtítulo, então vou tentar em portunhol. Então, a cantameba ela é dividida em 20 genotipos. Aqueles genotipos patógenos são recogidos aqui nesta tabela. Então, a encefalitis é produzida por estos, queratitis por estos, e aqueles que só foram isolados no meio ambiente são aqueles. Então, aqui em vermelho, vocês podem observar aqueles genotipos que podem causar encefalitis e a queratitis. E o mais comum, tanto encefalitis como ceratitis, é o T4. Então, já fizeram na apresentação, mas a cantameba pode se localizar no mundo inteiro, em todo tipo de ambiente aquático, no mar, na piscina, no rio, apuradora, na garrafa, na torneira, no lodo, no ar, nas clínicas dos dentistas, nas lentes de contato, no chão. E também pode infectar os animais. Aqui tem um mapa com a distribuição na Espanha. Eu só quero que vocês fiquem os olhos aqui no Madrid. Eu sou de Madrid e nós fizemos um estudo da presença da cantameba na água na torneira e ficou bem alta, mais de 90%. Então, depois eu vou falar disso. Bom, a Marilice, ela já falou, não? A queratite é uma infecção da córnea e fica como anelo da inflamação. Os primeiros casos, no 1974, foram na área rural a causa de uma lesão no olho. Mas agora, a maioria dos casos da queratite eles são devidos a um mau uso das lentes, como a Marilice ela falou. Então, para aqueles como eu, que não tem muita ideia da anatomia do óculo, aqui tem a córnea. Então, é uma das primeiras camadas do olho. E nunca vai passar no humor aquoso, nem dentro do olho. Então, qual é a fisiologia da queratite? Nós podemos falar nos 5 passos: a adesão, a destruição do epitélio, ruptura da membrana de Bowman, destruição do estroma e a radioneuritis. Então, eu gosto muito deste esquema, você pode encontrar aqui, para explicar os passos da infecção. Então, o primeiro é a adesão da ameba no epitélio. E como o Diego falou, a manosa é muito importante também na infecção do óculo, porque a cantameba, ela tem um receptor de manosa, então vai reconhecer o tecido e vai ligar com ele. Então, quando no olho você tem uma lesão, o tecido vai produzir mais manosa e vai facilitar ainda mais a adesão da ameba no óculo. Então, é por isso que as lentes de contato são um problema. A lente ela vai transportar a ameba e vai levar no óculo, mas também vai fazer mini lesões e vai facilitar a adesão da ameba como óculo. Este mecanismo é compartilhado por amebas como a entameba histolítica ou a bactéria pseudomonas. Ops. A lesão é também descrita nos cerdos e o hamster chino. Também pode fazer no laboratório com coelhos, mas natural. Acontece no cerdo e no hamster chino. Então, o segundo passo, depois da adesão, é a destruição do tecido do epitélio. E aqui é bem importante, o MIP é 133,
que é uma proteasa induzida pela manosa. Depois da adesão, a cantameba vai produzir nesta proteasa, que vai ter dois efeitos. Vai produzir as citolises das células, como a destruição do tecido, mas também vai ativar a apoptose do tecido que é perto. Então, vai facilitar ainda mais a destruição do epitélio. A cantameba, uma vez que ela destrói, a membrana de Bowman, vai chegar no estroma e aqui vai começar a produzir muitas proteinasas, serinproteinasas, cisteínproteinasas, elastasas e metaloproteinasas. E também vai ativar o ativador do plasminógeno, que vai ativar no hospedeiro a produção de MMP, que elas são umas proteasas que participam de forma natural na remodelação do tecido. A ação da cantameba e do hospedeiro vai facilitar a ulceração da córnea e a destruição da matriz. E no último passo, a cantameba, ela tem bondade, tem quimiotaxis pelas células do sistema nervioso. Então, por isso que a queratite pela cantameba é muito dolorosa, porque a ameba vai ficar destruindo as neuronas. A única coisa boa é que a cantameba ela não vai ir mais adentro do olho, a causa do sistema imune que vai destruir ela nas camadas mais internas do olho, óculo. Daqui tem, mais uma vez, todo o processo da adesão, destruição, alteração do estroma e destruição das neuronas, mas não vai passar. Aqui tem um outro esquema de toda a maquinária molecular que acontece nesta destruição, mas em detalhes. É uma reunião no passado, é muito boa, se vocês gostam do tema. Ele fala da cantameba histolítica, cantameba e umas outras amebas de vida livre. Mas eu acho que é importante falar da cantameba e as lentes de contato. Um risco quando você não usa bem as lentes. Então, nós que fizemos um estudo com uma população de 177 voluntários, todos eles usuários das lentes. Eles doaram para nós as lentes uma vez eles tinham terminado como tempo do uso. Eles poderiam ser do uso diário ou mensual. A maioria dos voluntários, eles foram mulheres e elas usavam a lente de contato blanda. 277, 85 são positivos para a PCR no líquido das lentes de contato. E uma participante tivemos uma cultura positiva. Aqui dá para ver os cistos e os trofossoítos e alguma hifa de algum fungo. Então, aquelas lentes não eram as mais limpas do mundo. Também tentamos ficar a correlação da presença da ameba e os hábitos dos participantes, mas não encontramos nenhum com uma significância estadística. Então, não tinha problema, não tinha mais ou menos problema de ter uma PCR positiva, como a limpeza, o uso das lentes na piscina. E aqui temos um artigo. Outro ponto importante na ceratite amebiana é o papel da IEA.
A IgA é a imunoglobulina das secreções, nas lágrimas, na boca, nariz. E tem um papel muito importante porque ela vai bloquear a ação da ameba como epitélio. Então, o papel da IgA é conhecida, que é importante evitar a infecção. Então, isso é o que nós fizemos. Se vocês lembram, a prevalência da cantameba na água da torneira no Madrid é alta. Então, fizemos 2 estudos. O primeiro deles com estudantes adolescentes, não? Tem 31 voluntários de 16 a 18 anos. É um segundo estudo com 49 voluntários. Ele tem 18 até 56 anos de idade. A ideia foi pegar as dos dois, mas não alguns participantes só conseguiram de uma. Também fizemos uma encuesta pelos hábitos de eles sabem nadar, mergulhar no mar, no rio, no lago. Se eles usam ou não os óculos para mergulhar, se eles usaram ou não as lentes e como eles fizeram a limpeza. Então, para o estudo, nós fizemos a imunofluorescência para detectar a presença da IgA. Aqui tem algumas fotos das amebas fluorescentes que ficam bem bonitas. Tem o padrão, que toda ameba é fluorescente, o padrão negativo, e o padrão moteado, não é? É curioso porque depende do voluntário, tem um ou outro. Então, quais foram os hábitos dos participantes? De aqueles mais novos, o 97% deles mergulhava sem óculos. Naquela população mais idosa, só o 27% nunca usava os óculos quando eles iam mergulhar. Se falamos do uso das lentes, é mais parecido. Aqueles mais novos, o 35%, usavam as lentes, e nossos filhos mais idosos, o 33%. Qual foi a diferença? Aqueles mais 93% deles apresentaram a IgA em uma ou duas lágrimas. Naquele estudo, na população mais idosa, só 75% foram positivos, os 2 ou 2 olhos. Então, se vocês lembram, aqueles mais novos são aqueles que gostavam de mergulhar sem as gafas. Ainda não temos os resultados estadísticos, mas parece que é um fator importante no desenvolvimento da IgA. Então, dos 80 participantes, aqueles mais novos e os outros, 82% da população tem IgA. Então, achamos que é uma população protegida para a cantameba. Então, já vimos a patologia, a proteção das lágrimas. Então, só quero falar bem rapidinho do tratamento. Que, como a professora Marilis falou, é bem difícil, se não é feito bem, a única solução é o transplante da córnea. Então, só para que vocês conheçam um pouco, o mais comum é o uso da biguadina ou a clorexidina em combinação com o isotianato de propamidina e hexamidina. O tratamento, se é feito no começo da infecção, é bom, e os resultados são bons, mas é importante que a aplicação é cada hora. Não importa se é noite ou dia, a cada hora você tem que aplicar o remédio. Nisto, nas primeiras semanas e depois, o tratamento não é tão cansativo a cada hora, mas tem que aplicar durante vários meses. Então, o tratamento é difícil.
que fizemos nós com a ideia de melhorar a profilaxis, porque o tratamento é difícil, tentamos provar lágrimas artificiais para ver se elas tinham algum efeito ou não na viabilidade da Acanthamoeba e tentar prevenir a infecção. Então, pegamos 4 lágrimas artificiais que tinham diferentes conservantes. Optava, ele tinha prurite, que é um composto de cloro que ele é ativado pela luz e vai produzir radicales livres. Também pegamos Artelac, que não tinha conservante. O Culotec, que tem BAC, que é um detergente que vai alterar os lípidos das membranas. Existane, que tem Poliquat, que é um derivado do BAC, também é um detergente. E os resultados foram bem claros. Aqui dá para ver que aquelas lágrimas que têm detergente, o BAC e o Poliquat, mataram as amebas por completo. O Artelac, que não tinha preservativos, não tinha conservantes, as amebas ainda cresceram mais que o controle. E optava, que era aquele do radical do cloro, também matou as amebas, mas não tanto como aqueles dois. Então, parece que o uso das lágrimas artificiais é uma boa profilaxis, mas o tema é que estes detergentes não podem ser usados muito tempo como as lentes, que aqueles usuários das lentes são aqueles que estão mais expostos na infecção. Então, é a queratite amebiana um problema ou é uma nota de rodapé? Na Espanha não é uma enfermidade de mas tem casos. Então, para isso, não podemos evitar o contato com ela. Tem uma alta presença no ambiente, nas lentes de contatos, e nesta exposição genera IgA, que parece ter uma boa ação de proteção, porque a incidência dos casos é baixa. Os tratamentos, eles são largos e difíceis, então é muito importante uma boa profilaxis. Usar as gafas quando você vai mergulhar, limpiar as lentes bem e usar as lágrimas artificiais se você tem alguma lesão para dificultar a entrada da ameba. Muito obrigada pela atenção. Me desculpa, meu português ou falho com os subtítulos. Obrigada, Ângela. Foram ótimas as palestras, extremamente interessante. Esse tema realmente é fascinante, novo, né? A gente ainda tem muito o que discutir e aprender. Então, vamos passar agora para as perguntas. Bom, eu recebi aqui, só um minutinho que eu vou abrir uma pergunta para a doutora Marilice, do doutor Hércules Moura, perguntando como é que está em termos de financiamento para esses projetos relacionados com as amebas. Sim. A gente demora, né, Hércules? A gente demora para conseguir conquistar um espaço. Aqui a gente tem toda essa problemática relacionada à pesquisa e isso não é novo para a gente. Felizmente, nos últimos anos, eu tenho tido apoio dos órgãos de financiamento de pesquisa, né? Tive 2 apoios assim consecutivos, o que foi bastante proveitoso ali para o nosso grupo, para a gente poder avançar um pouco nas pesquisas e usar algumas metodologias, né? Porque se a gente tem recurso financeiro, tudo vai ficar mais fácil, né? Então, eu espero que isso continue acontecendo e, nesse momento, eu tenho tido, sim, apoio financeiro.
Obrigada, Melissa. Tem uma outra pergunta aqui da Karine Rezende, perguntando se existe algum estudo que relacione a frequência de bactérias resistentes a genótipos específicos de acanthameba, pensando principalmente no ambiente hospitalar. Sim. Acho que todos podem falar um pouco na sua experiência. Na minha experiência, eu não tenho visto nada de genótipo específico relacionado, então, a algum tipo específico de micro-organismo, né? Isso é bem variado. O que a gente sabe é que normalmente é o genótipo T4 o mais prevalente e o mais ligado às infecções, né? E como ele é o que mais está presente no ambiente, geralmente as bactérias associadas e os outros micro-organismos estão presentes no genótipo T4, mas isso não é realmente algo que se tenha certeza ou que se tenha mais tendência a um determinado organismo estar nesse genótipo ou em outro genótipo, né? Então, não temos esse dado. Eu, pelo menos, não sei, né? Não sei se pessoas gostariam de falar sobre isso. A minha experiência é como aquele de Marilis. As bactérias que nos encontraram, a maioria foi no T4, mas a maioria da ameba que nós encontramos no ambiente é T4. Mas eu não sei se tem diferença do genotipo. Diego, tem algum conhecimento, alguma coisa diferente? Então, para fungo, o que a gente tem mais correlacionando a presença de um fungo que é bem recorrente nas infecções por acanthameba, né, geralmente vem como co-infecção, é Fusarium. Fusarium geralmente está bem relacionado com as infecções oculares e tudo mais. E como a doutora Marilise falou na apresentação dela, quando você tem encefalite granulomatosa por ameba, é complicado porque o diagnóstico ele é difícil e não tem grandes investimentos em diagnóstico. Então, assim, a gente nem consegue correlacionar se, por exemplo, Cryptococcus pode estar vindo ali como uma co-infecção e tudo mais. E aumentar, né, essas taxas, esses índices, né? É complicado quando você tem as ferramentas de diagnóstico muito precárias e muito ainda aquém do que poderia responder algumas dessas questões. Eu só para complementar, eu acho que o genótipo, por exemplo, estudar nas encefalites, né, Diego, é bem mais complicado, porque a gente tem realmente essa questão da dificuldade do diagnóstico. Eu acho que esse tipo de estudo ele vai ser bem mais interessante nas ceratites. Mas o que eu tenho percebido nas minhas colaborações com o pessoal dos centros de diagnóstico oftalmológico é que eles chegam até a fase do diagnóstico. Então, a gente precisa estar interagindo com esse pessoal para a gente conseguir ter esse isolado e aí sim caracterizá-lo quanto ao seu genótipo. Então, essa é a dificuldade. Às vezes, esses 28 casos que a gente publicou, só 2 deles nós conseguimos, porque foram bem atuais, conseguimos, então, determinar o genótipo. Então, acho que a gente também tem que focar mais nisso, né? A gente também tem que começar a fazer essas interações com as clínicas oftalmológicas, enfim, para ter, então, esses isolados e conseguir fazer essa identificação do genótipo. Então, ainda é uma pergunta que acho que pode ser respondida, tá? Acho que ainda pode. Isso é muito interessante, porque no início da minha, vamos dizer assim, carreira, né? Quando eu começo lá atrás, trabalhando em laboratório clínico, eu começo meu trabalho dentro de um laboratório de micologia do Diagnósticos da América, né? Aqui no Rio, antes depois virou diagnóstico. E dentro do laboratório que eu trabalhava, o diagnóstico para amebise ocular, né? Ceratite ocular, era dado dentro do laboratório de micologia. E a gente só chegava ali, ameba. Ponto. E ali parava, ia o resultado de volta para o oftalmologista ou para dentro dos hospitais que a gente atendia, e ali parava, a gente não saía daquilo. É ameba, e aí ali o médico já entrava com tratamento. Realmente precisa
ter um link, né, uma connect, seja complementar, né, ao diagnóstico, aí volta para a pesquisa, a gente chega a essa genotipagem e invista ainda mais. Né? Inclusive, eu acho, pesquisando o próprio ambiente que o paciente vive, né? Por exemplo, a água da torneira que tem naquela casa que a pessoa vive, se essa pessoa frequenta algum ambiente antropogênico, por exemplo, uma piscina com frequência, e fazer uma pesquisa nesses ambientes para ver de onde vem aquela contaminação. Eu acho isso super importante. E acho que é uma coisa que dá para perseguir a partir de agora, né? Mas precisa ter esse contato com o pessoal da oftalmologia, para a gente conseguir capturar esse paciente aí. Obrigada. Agora, uma pergunta para o Diego, da Bianca Prado Costa. Se sabe algo a respeito dos mecanismos moleculares envolvidos no aumento da virulência das acantamebas e micro-organismos após cocultivo? Então, Bianca, obrigado pela pergunta. O que eu posso te dizer de antemão é que até hoje, até quando eu estudei mais uma vez para cá, para esse momento, ainda não tinha nada preciso. A gente sabe que para alguns dos fungos, fosfolipídios, eles são extremamente importantes na modulação com os fatores de virulência, como já descrito, tanto para criptococcus, como também teve agora da Patrícia um trabalho sugerindo que glicerol fosfatidilcolina pode estar contribuindo nos fatores de virulência para paracoco. É preciso, mais uma vez, investir mais esforços, compreender um pouco mais de quais são os mecanismos moleculares que estão, de fato, modulando. Então, o que se tem hoje é que esses fosfolipídios podem estar, como já foi descrito para criptococcus, e fosfatidilcolina e serina, podem ser uns candidatos para induzir esses fatores de virulência. Mas precisa ser ainda muita coisa investida, pesquisada, para a gente poder, de fato, precisar. É essa molécula, são esses fatores, através desse mecanismo. A dinâmica é essa, ainda não tem nada definido. Estamos engatinhando ainda. Para fungos, né? Alguém quer falar alguma coisa? Complementar? Bom, tem uma pergunta da Júlia Paz dos Santos, perguntando se foi analisada alguma diferença na relação de ameba de vida livre fungo entre espécies de acantameba com fusário. Bom, eu não trabalho com fusário. Eu trabalho com outros fungos patogênicos. Mas eu acredito no trabalho da professora Marilise com o Oxforo, com o Solane, eu acho que ela pode ajudar a gente com mais, ela pode falar com mais propriedade. É isso que eu ia dizer. Sim, a gente investigou diversos isolados, né, e até espécie de acantameba nesse trabalho, tá? E a gente realmente verifica uma diferença, sim. Há uma diferença, inclusive em termos assim, se o isolado de acantameba ele é proveniente já de um caso clínico, a gente tem lá isso, e há realmente uma diferença nessas interações. Então, a gente acredita que aqueles isolados que estejam associados em casos de ceratite, né, eles realmente vai haver uma exacerbação dos sintomas. E aí, realmente, às vezes, o que acaba interferindo bastante no tratamento, porque os pacientes, muitas vezes, por terem associados aí 2 micro-organismos, os médicos se perdem um pouco no tratamento. Acaba que começa o tratamento com alguma droga, por exemplo, para o fungo, quando está junto ali a acantameba e não está sendo, então, totalmente efetivo o tratamento. E sim, eu acredito, pelo nosso trabalho, que foi todo ele in vitro, né? Acredito que sim, que há realmente inclusive uma diferença em relação aos próprios isolados que se tem.
né? A virulência vai ter, sim, uma variabilidade. Agora tem uma pergunta para a Ângela, do Alcione Vendramin, que gostaria de saber o que é efetivo ser feito para a diminuição da contaminação de lentes, porque ela falou da importância da lágrima artificial como prevenção, mas o que seria o mais efetivo nessa discussão? Então, para a prevenção da infecção a causa das lentes, é uma boa higiene. Tem que, agora que todo mundo está lavando muito as mãos, é o melhor momento para usar as lentes, não é? Tem que lavar as mãos antes de usar as lentes, tem que lavar o estojo, que tem muitas pessoas que eles não lavam ou não trocam nunca, que eles têm o mesmo estojo há anos. Não, tem que trocar ele, tem que mudar, tem que lavar com sabonete. Depois, quando você vai tirar as lentes, tem que lavar as mãos outra vez e usar sempre o líquido das lentes, nunca água da torneira. E tem, não sei se vocês têm aí no Brasil, mas na Espanha você pode comprar uns polvos que você mistura com a água da torneira para fazer a solução das lentes. Então, não usa isso. Por quê? Porque se você vai usar água da torneira, tem que ferver ela antes para fazer a mistura. Então, a gente faz uma vez, mas não faz nunca mais. Então, isso todo facilita a contaminação das lentes. Então, higiene é o mais importante, não? Lavar as mãos e lavar o estojo. Tem uma outra pergunta aqui, que gostaria de saber quais as principais barreiras enfrentadas no Brasil para a realização de estudos sobre a cantameba. Diego ou Marilice podem estar falando um pouco sobre isso. Confiamento, eu acho que é um dos principais. Infelizmente, como quem trabalha com doença negligenciada, investimento, né, fomento é o que é mais problemático, né? Eu acho que é um ponto que... E até para a gente poder lançar de técnicas mais rebuscadas, mais avançadas, que podem até trazer maiores respostas. Mas para fazer essas técnicas, é preciso você ter dinheiro para fazer, mesmo para mandar para fora, para, por exemplo, um transcriptoma ou um CRISPR. Você, para ter todo esse suporte, todo esse maquinário, essa ferramenta, você precisa ter investimento. E eu acho que esse que é o grande ponto. Eu concordo com o que o Diego está dizendo. É basicamente uma questão de despertar o interesse, né? E eu acho que com o crescente número dos casos de ceratite, esse é uma boa porta de entrada para nós, né? Porque tem bastante influência aí, a gente tem bastante casos sendo diagnosticados. As encefalites, infelizmente, a gente não tem muitos casos diagnosticados, e nem mesmo por negléria, né? Que também a gente poderia ficar pensando em negléria, nesse caso, assim, para despertar interesse em termos de financiamento. Então, o que eu tenho procurado fazer é encontrar alguns nichos, assim, onde eu consiga despertar o interesse. Então, um dos últimos financiamentos que nós tivemos no grupo foi nessa questão de utilização como ferramenta de descoberta de novos micro-organismos. Esse foi um financiamento que nós tivemos do programa do SUS. Foi bem interessante, porque foi relacionado ao meio hospitalar. Então, a gente trabalhou com água no meio hospitalar. Foi um projeto bem legal, bem interessante. Mas, realmente, acho que, assim, se fosse como hoje só se trabalha com Covid, né? Então, agora vai ser mais difícil. Acho que a gente vai voltar para estaca zero agora, né? Então, vamos ver o que nos espera aí pela frente. Infelizmente, tá difícil. E a cantameba é tão injustiçada, porque não tem muito tempo a gente teve um caso de negléria, né, na Flórida. Uhum. E o portal de notícias do Brasil noticia assim: bactéria comedora de cérebro.
não é como bactéria. sempre, e não é bactéria. Então começa por bactéria. Então, Eles não estão nos ajudando nada, né, Diego? Ela joga tudo para um outro lugar, ela já fica mais negligenciada ainda, porque não tem informação de forma correta. Então, assim, quando você fala, tem uma ameba de vida livre, as pessoas ficam assim, ameba? Aquela que come cérebro, mas daqui não é bactéria? E aí você já começa a ver problemas de base, né? Porque nem a agência de fomento ela como um problema, que pode ser um potencial problema de saúde pública, as agências de fomento e até mesmo a mídia e os leigos, eles nem têm conhecimento de que é, de fato, uma ameba. Né? A ameba, como a Naigléria, é um problema muito sério de saúde pública. Então, isso não é a primeira vez, aconteceu agora. E da outra vez também, quando teve aquele caso de um menino de 9 anos na Argentina, também noticiaram que era uma bactéria comedora. É complicado. Isso aí mostra que nós temos que continuar essa nossa batalha na divulgação aí, né? Divulgando esses organismos. Na Espanha, o financiamento também é ruim para a ameba, mas no nosso noticiário eles falam de ameba come cerebros. É assim, nós ainda falam da ameba, é uma coisa melhor. Melhorou um pouco. Um pouco, não muito, mas um pouco. Eu ia fazer essa pergunta a você, Ângela. Como é que está o financiamento das pesquisas aí nessa área, na Espanha? Então, a resposta é a mesma que aquela do Diego e Marilis. As doenças que não são agora Covid, é impossível. É antes do Covid. A ameba é uma coisa que por isso que eu falei no meu título da palestra, não? Uma nota no rodapé. Para nós não é, mas para as agências do financiamento é. E não uma coisa, não é a doença mais comum. Os casos de encefalite não são comuns, mas eles não são comuns porque eles não acontecem ou porque ninguém faz diagnóstico. Então, se tem casos, nós na Espanha tivemos 3, mas se tem 3, não vai ter mais. Então, é um problema, não? Mas a resposta é a mesma. É uma pena. Bom, gente, obrigada. Então, vou parar a palavra para o doutor Alverne. Não sei se eu esqueci de alguma pergunta, Alverne ficou olhando aí para a gente. Regina, não tem mais perguntas, também não alcancei, mas eu tenho umas perguntinhas, eu não gostaria de deixar passar. Posso fazê-las? Claro. Vamos começar a ter aqui uma curiosidade. Aquela alta prevalência, né, naquelas águas de torneiras lá na Espanha. Uma curiosidade. Essas torneiras, elas eram antes dos reservatórios domiciliares ou pós os reservatórios domiciliares? Porque nós não temos reservatórios domiciliários. Então, alguns países, como o Brasil, têm os reservatórios domiciliares. Os serviços de saneamento nos garantem a água, não tem como garantir que tenha a vida livre ou não, né? Creio eu, em toda a legislação que nós temos. Mas me preocupa muito a questão dos reservatórios domiciliares, porque o serviço de saneamento... Não, é o biofilme dos reservatórios. Oi? Sim, no biofilme dos reservatórios, na Inglaterra, eles têm muitos trabalhos feitos com isso. E aquilo é uma festa de amebas. Não tem outra palavra, não é? É um ambiente bem tranquilo para eles. Tem bactérias, tem fungos, tem água. Né? É um buffet livre para eles. Porque vale essa observação. Os serviços de saneamento, eles garantem a água até a passagem do hidrômetro. Depois, a limpeza, que eles simplesmente aconselham, né, a cada 6 meses, né, dos reservatórios de água, dos reservatórios domiciliares, né, das caixas d'água, como aqui no Brasil. E raramente isso é feito. A gente vê pela questão
algumas caixas d'água é impossível o acesso, você chegar lá, então eu creio que a maioria das casas nunca se faz essa limpeza da caixa d'água de 6 em 6 meses, e pela questão da dificuldade de acesso. Se ela é bem conservada, se ela é tampada ou não, então, frequentemente, dizem que encontram ratos, insetos, baratas, são reservatórios também, que ficam abertos lá para Aedes aegypti, né? Um ambiente interessante também para a postura dos ovos de Aedes aegypti. Então, deve ser uma coisa maluca mesmo, essa festa ali nas caixas d'água. Mas eu tenho que falar que nós pegamos 100 litros de água. Então, a nossa amostra é grande e concentramos a amostra até 5 mililitros. Então, é uma quantidade. Não você abre a torneira, pega um copo de água e tem uma ameba, não é? Nós falamos de 100 litros. 100 litros. Uma outra questão, como estão os trabalhos nas instâncias hidrotermais, a prevalência de acantameba nessas instâncias hidrotermais, principalmente parques recreativos? Nós começamos um trabalho nesses locais há um tempo, mas infelizmente a gente não conseguiu seguir por questões de transporte aqui na universidade para esses locais, né, que às vezes são distantes daqui. Mas certamente a gente vai encontrar, né? E me preocupa bastante a possibilidade da gente encontrar na Igléria, né? Isso sim, eu acho que é uma investigação bastante interessante. Nós estamos trabalhando nesse sentido, no momento parados, né, infelizmente, mas a gente está tocando alguns trabalhos nesse sentido, né? Sabe-se que realmente há bastante variedade, né, de gêneros ali nesses ambientes. E a gente sempre em busca, especialmente de Naegleria. Aí a cantameba já fica um pouco em segundo plano aí. Perfeito, perfeito. Bom, volta a palavra para a doutora Regina. Surgiram novas perguntas, doutora Regina? Tenho duas perguntas aqui rapidinhas, da Daniela Alves, que me mandaram agora. Se tem sido falado alguma coisa sobre o papel da cantameba na manutenção de coronavírus no ambiente. Alguém sabe? O olho brilha agora, né? Eu acredito que sim. Eu acredito que isso é um trabalho que se pode fazer agora, daqui para frente, com certeza. Nós já pensamos nisso lá no grupo, porque, claro, imagina, se ela vai ter interação com vírus, com fungos, com bactérias, por que não ter essa interação com coronavírus, né? Então, acho que ainda está muito incipiente essa situação toda, mas eu acredito que vão surgir muitos trabalhos nesse sentido, sim. E vamos confirmar o que já se espera. E deve, sim, estar presente ali, né, fazendo essa interação com o coronavírus também. Sei o que vocês acham. Eu acredito. Acredito também. Perdão. Não, eu acredito como você, não? É uma próxima ao futuro, mas agora todo o financiamento é para a vacuna, é tratamento, não? Mas depois a epidemiologia vai ter um papel bem importante. Claro. E a cantameba pode ser um hospedeiro bem tranquilo, não é? Uhum. É do hepatites, ou tem outros vírus, então. Claro. Eu acho também que a cantameba ela pode ser usada até como um modelo, né, para cultivo, por ser barato, a gente consegue fazer um cultivo axênico, consegue manter, porque as espécies elas conseguem se reproduzir continuamente no laboratório. Então, assim, quem quiser trabalhar com coronavírus e, de repente, quiser um modelo celular, né, eucariótico, que funcione bem, pode ser que a cantameba funcione muito bem para atender essa demanda, né? Então, assim, ela é, como a professora, a doutora Marilise falou, ela é versátil, e versátil até o ponto de ser utilizada como uma ferramenta
entender outros micro-organismos e fazer manutenção de outros micro-organismos. Então, eu acredito que ela pode ser extremamente promissora no uso do estudo para o coronavírus. Também. Gente, uma última perguntinha de João Diogo Fonseca, perguntando em relação à presença do cloro nas torneiras, se elas também estão presentes, o cloro, na Espanha, no tratamento de água, e se seriam efetivos contra a cantameba. Então, nós não temos visto nenhum efeito. O cloro que é permitido para a água da torneira, não? É efetivo para algumas bactérias, mas não para a cantameba. O cisto é impossível de matar. Se você pegar o cloro na lejia, não? Aquele que você usa para limpar, então dá para matar a cantameba, mas não é viável para o consumo humano. Então, o equilíbrio é impossível agora. Exatamente. Então, obrigada a todos. Volto a palavra para o doutor Alverne, que vai fechar essa mesa. Regina, só queria saber um pouquinho se os nossos palestrantes, até você mesmo, tem uma palavrinha final para arrematar alguma coisa que gostariam de deixar aí algum recadinho aos nossos palestrantes. Alguém? Eu gostaria de agradecer à sociedade e elogiar essa iniciativa da sociedade em fazer os webinários. Acho que está sendo muito proveitoso para todos nós. É um momento, como eu disse, ímpar, né, que nós estamos precisando desse contato. Ele é realmente muito interessante. E eu gostaria muito de agradecer a possibilidade, né, a ideia de ter trazido esse assunto aqui, né? Então, eu fico muito grata por terem lembrado do assunto acantameba, que é, para a gente que trabalha, é extremamente interessante. Mas a gente pode, dessa forma, acabar divulgando o nosso trabalho aí para todo o pessoal. Tá? Muito obrigada mesmo. Bom, eu quero Eu aproveitar... só queria agradecer a todos. Fala, Diego. Quero aproveitar o gancho da professora Marilise e agradecer também à sociedade esse convite, elogiar, porque isso é uma forma da gente também de estreitar os espaços, né? Hoje a gente tem aqui a Ângela falando lá da Espanha, a doutora Marilise do nosso país, e a gente poder estar todo mundo falando sobre o mesmo assunto, um assunto que é de muito interesse de ambos, e a sociedade abrindo esse espaço torna ainda mais possível, né, toda essa troca, todo esse crescimento, porque a ciência é isso. A ciência ela é uma grande comunidade que precisa, sempre cada um de um pouquinho do outro para construir conhecimento de algo muito maior. Então, eu agradeço e parabenizo a todos por essa iniciativa e, de fato, é excepcional, ainda mais nesse momento onde estamos todos aqui afundados em nossos trabalhos, porque o trabalho não parou. E esse é um momento muito prazeroso, parar essas 2 horinhas e conversar um pouco mais sobre, ainda mais a cantameba, é de extrema satisfação um dia como hoje. Muito obrigado. Angela? Eu também muito agradecida pelo convite, adorei a palestra. Eu não conhecia a doutora Marilise nem o doutor Diego, mas eu acho que ficaremos em contato, não? Porque eles são expertos na cantameba. Muito obrigada pela sociedade que tem pensado em mim para ficar nessa tarde com vocês. Foi toda uma maravilha. Obrigada. Obrigada também. Prazer conhecê-los também. Alverne. Bom, então, nesse momento, a gente começa a encerrar os trabalhos, né? E gostaria de agradecer a todos os nossos palestrantes por tudo que disseram para a gente, o que falaram, pela clareza na didática, pelos slides maravilhosos, né? Eu tenho que registrar isso, os slides muito bem caprichados, né? E
chamo a atenção novamente para o nosso próximo evento, o nosso quarto seminário, no dia 6, na semana que vem, na quinta-feira, com o tema sobre leishmaniose, o Dr. Antônio Campo Neto, da Tufts University, e a doutora Selma Jerônimo, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Certo? Então, convido todos, né, que estão presentes aqui a nos prestigiarem novamente na próxima semana. Tá bom? Então, muito obrigado a todos e, nesse momento, a gente se despede. Tá bom? Abraços a todos. Obrigada. Abraço. Obrigado. Tchau. Obrigada. Tchau. Um abraço a todos. Igualmente.